Boa noite, pessoal. Temos, após um dia tão lindo hoje, né? Estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais. E cada um veio aqui em busca de algo. E que vocês realmente encontrem aquilo que vieram buscar. Hoje, o tema da nossa palestra é a postura do homem em relação a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa relação do homem com Deus, com o Pai, que é tão conturbada. Às vezes é uma relação de amor, às vezes é uma relação de ódio. Às vezes o homem se separa do Pai e se considera abandonado, quando na realidade não é o Pai que nos abandona. Somos nós que, descrentes, por falta de fé, nos isolamos. E aí colocamos a culpa na divindade de tudo que nos acontece. Deus, na realidade, o Pai, Alá, Ele não dotou o homem de nenhuma fração, nenhum pedaço de si. Deus dotou o homem de toda a sua divindade. Que maior herança o homem poderia querer, né, e esperar do que essa herança divina? Somos todos herdeiros divinos de um Pai. Somos um com o Pai. E o que impede o homem de se apossar dessa herança divina? E muitas vezes abandonar o Pai e dizer-se abandonado. O que impede o homem é a própria timidez e a cegueira. Nós somos quais cegos que não queremos ver. O pior cego é aquele que não quer ver e não quer aceitar essa sua herança divina. Em vez dos homens serem gratos ao Pai, são cegos e fazem de Deus uma espécie de quarto de despejo. E nesse quarto de despejo, eles levam e descarregam todas as suas dores de dente, suas dores de barriga, os seus prejuízos nos negócios, as suas brigas, as suas vinganças particulares e todas as noites de insônia. Nós acreditamos tudo isso ao Pai, que tanto nos ama, porque não temos condições de enxergar. Outros homens ainda fazem de Deus a sua casa do tesouro. E nesta casa, eles esperam encontrar tudo aquilo que eles desejam e cobiçam. Esperam encontrar nessa casa a posse de todas as coisas do mundo que lhes atraem, fazendo às vezes pedidos descabidos. E como fazem? E nós sabemos como as pessoas pedem coisas descabidas ao nosso Pai maior. Outros ainda fazem de Deus o seu guarda-livros. E nessa relação particular, eles pretendem que Deus não só mantenha todas as suas dívidas e contas em dia, mas que também Deus cobre por eles tudo o que lhes é devido. Claro que conseguindo sempre um grande saldo a seu favor. Quando nós pedimos algo, nós queremos que sempre as vantagens sejam nossas. São tantas e diversas as tarefas que os homens exigem de Deus
Mas poucos homens se lembram de que se isso estivesse a cargo de Deus, se todas essas tarefas e todas essas exigências que nós fizemos a Ele fossem encargo dele, Ele as faria sozinho. Ele não precisaria de nós para lembrá-lo e nem ficar pedinchando o dia inteiro. Ninguém precisaria lembrar ou incentivar Deus a fazer alguma coisa ou a se recordar das suas tarefas. Nós não precisamos insistentemente recordar a Deus, ao Pai, das nossas necessidades. Melhor do que ninguém, Ele sabe o que nós precisamos. Por acaso é preciso lembrar Deus das horas em que deve nascer o sol ou a lua? Nós precisamos? Não precisamos. Nós precisamos lembrar a Deus para que aquelas aranhas teçam as suas teias? Precisamos dizer que está na hora delas fazerem o seu trabalho? Precisamos lembrar Deus para que as abelhas produzam o mel do qual nós nos servimos? Precisamos lembrar Deus que está no momento da bolota de carvalho romper a sua casca e germinar na terra que está cobrindo? Precisamos diariamente lembrar a Deus dos filhotes de pardal, das aves nos ninhos, que elas precisam de alimento e que elas precisam voltar a seus ninhos, porque neles estão os seus filhotes, precisando de cuidado e de alimentação. É necessário que diariamente a gente lembre a Deus das inúmeras coisas que enchem esse infinito universo. Precisamos lembrá-lo para gerenciar o universo. Uma vez que o universo vive em perfeita harmonia, alguém precisa dizer para ele o que ele precisa fazer para que tudo se mantenha em perfeita harmonia? Por que os homens fazem tanta pressão em Deus, se somos seres tão insignificantes? Será que nós precisamos pressionar a memória de Deus? Será que nós somos menos favorecidos em relação às suas preocupações, à sua vista, ao seu cuidado, do que os pardais, do que o milho que brota no campo, sem que nós precisemos avisar a Deus que está na hora do milho germinar, que está na hora dos cereais germinarem para alimentar a fome do mundo, a fome dos seres? E será que nós somos menos favorecidos que o milho, que as aranhas e que os pardais, que os outros seres da natureza? Que nós precisemos constantemente ficar lembrando Deus das coisas que nós necessitamos? E quando não conseguirmos, tomados de raiva, tomados de ódio, nos separamos do Pai. Simplesmente ignoramos. Nos nossos momentos explosivos, deixamos de ser um com o nosso Pai. Por que os homens não recebem as suas dádivas e não se ocupam das suas tarefas sem muito alarido, sem muita gritaria, sem dobramento de joelhos e genuflexões e extensões de braços, e sem ficar ansiosos
para espiar o amanhã. O que será que vai me acontecer amanhã? E ficamos pedindo e lembrando ao Pai das coisas que nós precisamos para amanhã. Seja lá o que for, não importa as nossas necessidades, não importa aquilo que nós precisamos. Será que Deus é surdo? Que nós pedimos, rogamos, nos escabelamos, nos ajoelhamos e gritamos: oh meu Deus, tu não ouve minhas preces. Será que Ele é surdo? Que Ele não ouve o que a gente fala? O que será que acontece com o Pai? Será que tem algum problema? Ou é nós que não sabemos falar? Interessante, né? Vocês nunca se perguntam assim: puxa vida, será que Deus é surdo? Eu peço, não acontece nada. Continua tudo na mesma. Não há mudança na minha trajetória. Eu às vezes acho que Ele é surdo. Algum problema tem. Afinal, aonde está Deus? Aonde Ele se encontra? Para que nós precisemos gritar nos seus ouvidos os nossos caprichos e as nossas vaidades, nossos louvores e nossas queixas. Será que Ele não está em nós e em tudo ao nosso redor? Eu não encontro Deus, eu não acho o endereço dele, Ele não me ouve. Já imaginaram se Ele tivesse endereço? As filas que se formariam na porta, na quadra, na cidade, dia e noite, 24 horas por dia. Já imaginaram a montanha de cartas que Ele ia receber? Se o Papai Noel, que não existe, recebe montanhas de cartas todos os anos? Os Correios acusam o recebimento de milhares de cartas nas épocas de Natal. E o Papai Noel não existe. E Deus? Se nós soubéssemos o endereço, ou o telefone, ou o e-mail dele, vocês já pensaram? Talvez fôssemos os primeiros a correr até Ele, marcando presença na fila para ser escutado. Audiência direta com Ele. Vejam só. E realmente é assim que nós pensamos. Porque nós queremos tudo de imediato. Será que o ouvido de Deus não está muito mais próximo da nossa boca do que a nossa língua, do nosso céu da boca? Isso é para pensar. Será que Ele está tão distante assim de nós, gente? Ou Ele está mais perto do que nós imaginamos? A gente não para pensar nesse aspecto da nossa relação com Deus. Deus não é surdo, não é cego e também não é mudo. Então, nós não precisamos gritar, não precisamos nos escabelar e nem ficar repetindo 50 vezes por dia a mesma coisa. Para que Ele nos atenda, para que Ele nos ouça, para que Ele escute os nossos apelos nas nossas necessidades. Se Deus, tendo dado ao homem a semente da sua divindade, tivesse de cuidar dela, ao invés do próprio homem cuidar da sua divindade, qual seria a virtude dos homens? Qual seria o trabalho dos homens? O que eles fariam na vida? Se Deus fizesse e atendesse todos os pedidos que são feitos. E se o homem não tivesse trabalho nenhum para executar, desenvolver as suas habilidades, para se puxar, para buscar o conhecimento, para se instruir, para cumprir com as suas obrigações, fazer trocas com os outros, uma vez que nós vivemos em sociedade, e no momento em que nós vivemos em sociedade, nós estamos trocando informações o tempo todo.
e aprimorando as nossas habilidades. Se Deus executasse todas as nossas tarefas, qual seria o sentido da nossa vida? Nossa vida teria sentido? Nós ficarmos o dia todo sem fazer nada? E Deus fazendo tudo por nós? Atendendo todos os nossos caprichos? E de que valeria nossas preces? Seja para pedir ou para agradecer. Nós muito pouco agradecemos a Ele pelas nossas conquistas. Normalmente nós sabemos pedir e dificilmente nós nos lembramos de, ao deitar à noite, para o justo e merecido descanso do nosso físico, para recuperar nossas forças, nós nos lembramos de dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de aprendizado. Quando nós acordamos para um novo dia, quem de nós lembra de dizer assim: obrigado, Pai, por mais um dia de aprendizado? Ninguém. Não vou dizer ninguém, mas poucos. Nós agradecemos por tudo de bom que nós temos na nossa vida, pela família maravilhosa, pelos filhos que nós temos, pelo trabalho. Não. Nós sabemos nos queixar, sabemos pedir aumento de salário e queremos que Deus providencie no seu banco, no seu quarto do tesouro. Ao invés, muitas vezes, de nos qualificarmos para um cargo melhor, para uma função mais qualificada, nós nos revoltamos porque um colega nosso ocupa aquele cargo e brigamos com Deus. Puxa, eu pedi tanto, não fez nada. A gente costuma fazer isso, ao invés de agradecer pelo trabalho que nós temos, que é o que a gente tem e é o que nos sustenta. Dificilmente alguém lembra de agradecer por todas as conquistas, sejam quais forem. Mesmo o trabalho que nós passamos é aprendizado. Se nós não tivéssemos problema nenhum, como nós iríamos desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos? Se nós não fizemos nada, nós não colocamos a nossa imaginação para funcionar, não usamos a nossa inteligência. Mas é mais fácil pedir. Mais fácil pedir que o Pai providencie para nós todas as coisas que nós necessitamos. Não peçamos a Deus para abrir todas as portas para nós, porque Deus já nos deu as chaves. Aonde nós devemos buscar essas chaves para abrir as portas? Na imensidão do nosso coração, na vastidão dos nossos corações. Ali se encontram todas as chaves para abrir as portas do nosso caminho. E na vastidão do coração do homem estão todas as coisas pelas quais ele tem fome e sede, seja do bem ou do mal. Estão dentro de nós. São nossas escolhas pegar a chave certa para abrir o nosso caminho, seja para o bem ou para o mal. O que significa que a responsabilidade é nossa. E se nós temos essa herança divina, se Deus está em nós, nós temos condições de vencer todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas,
Se nós não tivéssemos força, nem condições, elas não estariam no nosso caminho. Só passamos por aquilo que nós precisamos para aprender. Estamos aqui em aprendizado, nos desenvolvendo as nossas habilidades, as nossas qualidades, os nossos sentimentos, aprendendo a conviver como um todo, aprendendo a conviver com a natureza da qual nós somos parte. Mas afinal, agora eu pergunto, aonde nós encontramos Deus? Se eu quiser buscar Deus, aonde eu busco? Deus está nas rochas, nos mares, nas águas doces e salgadas. Deus está nas cachoeiras, está nos rios, nas pedreiras. Deus está no ar, está no raio, está no trovão. Deus está em tudo e em todos. Está ao nosso redor e dentro de nós. Nunca Ele está fora de nós. Por isso, que quando nós buscamos Deus fora de nós, nós não encontramos. Não conseguimos achar. Apesar de que Ele está sempre nos ouvindo e sempre nos olhando, esperando as oportunidades para o nosso crescimento. Não vamos ter nada de graça na nossa caminhada. Nós só vamos ter aquilo que nós buscarmos e conquistarmos, seja do bem ou seja do mal. Escolhas nossas. Deus está nas matas, na simplicidade, no amor, está no sorriso das crianças, está na família que se ajuda, que se compreende, se ampara. Deus está na medicina, quando os médicos conseguem solucionar casos. Deus está nas casas, mas principalmente Ele não está dentro dos templos de pedra. Ele está dentro do nosso templo interno. O lugar de Deus é dentro do nosso templo interno. É ali que nós vamos encontrá-lo. Deus também está nos caminhos. Deus está nos caminhos de Exu. Quando leva a luz divina nos lugares sombrios em que Ele frequenta, nas bastidões sombrias. Ali está Deus, iluminando aqueles seres que se encontram nas trevas. Porque o que é igual ao que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, quando procurarmos Deus, vamos procurar dentro de nós, no nosso tempo. E vamos nos lembrar que Ele não é surdo. O ouvido dele está mais perto da nossa boca do que nós imaginamos. E não vamos ficar choramingando, pedinchando. Vamos pedir o que nós necessitamos, mas vamos pedir força, força de vontade, saúde, para poder desenvolver as nossas tarefas, para poder solucionar os nossos problemas. Não vamos pedir que as coisas caiam fáceis nas nossas mãos, porque elas não vão cair fáceis nas nossas mãos. E hoje, pessoal, é noite de Exu. Exu, Senhor dos Caminhos.
Portanto, vamos ter cuidado com aquilo que nós pedimos. Lembrem-se sempre que a justiça e o direito são iguais para todos. E assim como nós pedimos, o outro também tem todas as condições de pedir por justiça. Muito cuidado. Vamos hoje, quando passarmos ao salão, para receber o passe e as consultas com os nossos irmãos, nossos amigos Exus. Vamos aproveitar esta energia e este amor que eles têm por nós.